Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que movimentam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Portabilidade de crédito já pode ser feita de forma digital. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Quarta-feira tem a volta do nosso quadro Mix dos Esportes. E a gente vai falar mais sobre o que acontece nos bastidores, esse intervalo entre uma temporada e a outra das equipes aqui do município, mostrando o trabalho de outros profissionais na preparação desses atletas. Então nós vamos receber aqui nos estúdios do Mix a nutricionista esportiva Suelen Gonçalves e o preparador físico Esdras Silva, para falar um pouco mais sobre este assunto. E ainda tem o nosso quadro É Lei. Hoje a gente vai falar sobre a legislação relacionada aos semáforos aqui na cidade de Taubaté. Tudo isso você já sabe, junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 e o Mix da TV está começando agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição inédita do Mix da TV, o programa de variedades, entretenimento e informação aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Você está acompanhando a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e nesta quarta-feira, dia 4, a gente volta à nossa série aqui das notícias importantes, informações relacionadas ao mundo esportivo. Assim como nós fizemos em 2025, começa agora mais uma temporada do quadro que traz as novidades e as informações, resultados dos esportes taubateanos. Está começando mais uma edição do Mix dos Esportes. E você está acostumado a acompanhar aqui no Mix da TV os atletas, os técnicos, coordenadores, todos eles vêm trazer aqui os resultados para a gente acompanhar as conquistas e também acompanhar a programação, as tabelas e campeonatos. E nessa primeira edição de 2026, a gente vai fazer diferente, a gente vai falar dos bastidores. Afinal de contas, tem toda uma equipe multidisciplinar, um grande número de profissionais que não aparecem ali na hora de pegar a medalha, mas também ajudam a conquistar esses resultados aqui no município de Taubaté. Então a gente recebe aqui para bater um papo a Suelen Gonçalves, que é nutricionista clínica e da área do esporte. Suelen, seja bem-vinda aqui à TV Câmara Taubaté. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de vir aqui contar um pouquinho dos bastidores, né, do time de base. Bem, para você conhecer um pouquinho mais da Suelen, ela é pós-graduada em nutrição esportiva, também tem pós-graduação na área de obesidade e emagrecimento, além de alergias e intolerâncias alimentares, possui uma vasta experiência na área esportiva, tendo atuado nas categorias do handebol e do vôlei aqui de Taubaté, além de ser professora universitária e atender em consultórios. Só um pedacinho para você conhecer mais da Suelen. Também quem vai bater um papo aqui com a gente, vai participar da nossa conversa, é o Esdras Silva, que é preparador físico. Esdras, obrigado também pela presença, seja bem-vindo aqui à TV Câmara. Boa tarde, eu que também agradeço aqui pela oportunidade, espero que a galera, o pessoal aí, gosta aí dos conteúdos hoje. Com certeza, vocês vão contribuir bastante. Vou contar um pouquinho mais da história aqui do Esdras, formado em Educação Física pela Unital, experiência há mais de 10 anos como preparador e também personal trainer, e especialidades como treinamento funcional, prescrição de treinamento voltado à postura, prevenção e tratamento de dores. Além disso, o Esdras também já trabalhou com atletas amadores, atletas profissionais de diversas modalidades e atualmente é o responsável pela preparação física do Esporte Clube Taubaté, da categoria juvenil e também da categoria juvenil da equipe de badminton. Dois personagens importantes que compõem um leque muito maior de profissionais e a gente vai ter o prazer de bater um papo com eles aqui. Mas não só eles e eu estaremos nesse bate-papo. Você, telespectador da TV Câmara Taubaté, pode mandar sua pergunta, a sua dúvida, fazer a sua crítica e seu elogio. A gente tem vários canais disponíveis e eu estou esperando a sua participação. Por isso, para participar aqui da nossa roda de conversa, entre em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté.
Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Todos os canais disponíveis. Estou esperando a sua participação aqui no nosso bate-papo no Mix dos Esportes. Vou começar conversando aqui com a Suelen, perguntando quais são os objetivos centrais da nutrição quando a gente fala desses atletas de base. Quando a gente fala dos atletas de base, né, é toda uma preparação visando para que ele chegue no alto rendimento. Então, a minha função enquanto nutricionista é passar ali para eles todas as informações sobre alimentação, sobre nutrição, para que eles tenham autonomia para quando chegarem, né, na categoria ali de alto rendimento. Então, a gente trabalha ali com os pilares da nutrição e aí eu vou explicando para eles a importância da alimentação, hidratação, sono, para que eles tenham maior rendimento dentro de quadra. A gente está falando de uma educação alimentar ou de uma reeducação? No time de base, de uma educação alimentar, né? Eles não têm muita informação, né? Então, eles não sabem ali o que comer, o que fazer para se preparar. Então, eu passo para eles o pilar da nutrição. Então, eu começo ensinando eles que uma noite de sono faz diferença, que a hidratação é muito importante, o que comer, o que não comer. Então, por isso que é uma educação alimentar. Quando chega lá para o juvenil, que é lá de 16 a 18 anos, aí uma reeducação alimentar. Ou seja, sempre é preciso estar reciclando esses conhecimentos. Sim. Esdras, no seu caso, como preparador físico, né, como que é esse treinamento? Quais são os objetivos centrais? Bom, com relação na categoria de base, né, um dos nossos principais objetivos é a formação, né, do atleta. A gente tem que preparar ele para quando ele subir para uma categoria maior ou quando for profissional, né, ele está preparado, porque quando ele vai para o profissional, o nível físico, a exigência física, é muito maior. E também, como é o processo de base, os atletas estão em processo de formação motora. Então tem que tomar cuidado, né? A gente tem que respeitar a idade que ele está, a gente tem que trabalhar com eles bastante coordenação motora, né? Repertório motor, porque quando ele chega com 17 anos de idade, por exemplo, toda a experiência motora que eles tiveram da infância até lá, fica guardado ali e dificilmente ele consegue ter um salto muito grande quando ele for para o nível profissional. Então, muitas vezes acontece que o processo da base dele não é tão legal com relação a essa parte física, de experiência motora, condicionamento físico. Ele sobe o profissional, ele não aguenta muito o ritmo, que é muito forte. Então, ele lesiona, machuca, não consegue acompanhar. Então, um dos nossos principais trabalhos é desenvolver o atleta, né, da parte física, lógico, e também, né, esse processo de formação dele motora, que ele tem que ter, que ele vai carregar para o resto da vida. Sendo atleta ou não profissional, ele vai carregar tudo isso para o resto da vida. A gente sabe, Esdras, que cada modalidade tem um calendário diferente. A gente está dando esse exemplo agora de parada de final de ano, começo de ano, que geralmente algumas modalidades param, né? Como é que é essa questão do corpo do atleta nesse momento, né? Se ele para ali uma semana, 2 semanas, tem um descanso, como é que vocês preparam também para esse período de transição? Nesse período de transição, é necessário que eles realmente descansem, né? A gente até fala que alguns entram em período de destreinamento, tem que ocorrer, eles têm que descansar, né? Esquece, entre aspas, por alguns dias que são atletas, né, então ficam bem relaxados, mas não pode também ficar muito tempo, senão depois a dificuldade para eles voltarem ao nível que eles estavam, né, leva muito mais tempo. Então, por exemplo, 1 semana, no máximo 10 dias, né, bem relaxados, e depois a gente recomenda que gradativamente eles retomem, né, algum tipo de exercício, que até às vezes nós mesmos recomendamos, né, alguns atletas já têm consciência, já vai fazer uma academia, né, ou contrata um personal particular, para quando ele chegar no início, né, da pré-temporada, ele não sofrer tanto e também não está muito abaixo fisicamente. Sueli, no caso da nutrição, tem esse descanso aí que o Esdras colocou pra gente, mas até quanto tempo dá para relaxar ali, dá para sossegar, dá para fugir da dieta? Eu falo para eles que eles vão sair de férias, mas nem tanto.
né? Então, como o Ezra diz aí, eles precisam aí de um tempo de descanso, tanto da alimentação quanto dos exercícios, mas não pode ultrapassar muito tempo, porque quanto mais longe chuta o balde, pior para ir buscar depois, né? E no caso da nutrição, eles têm que manter aí uma nutrição de acordo para não sofrer, né? Para excesso de peso, ou aqueles que não se alimentam tão bem assim, também sofrem na pré-temporada. Então, é só as festas de finais de ano e depois entra no ritmo bem novamente. Rigoroso, né? Vocês são bem rigoroso. rigorosos. A gente está falando da categoria de base, Sueli, então, basicamente, o público-alvo são adolescentes, né? Não sei se tem mais novos ou até mais velhos. Qual que é o seu público prioritário nessas categorias? Quando a gente Então, quando eu estava no handball, é de 10 a 21 anos, né? E aí, a partir do 21 já é profissional. Então, a educação nutricional vem lá de pequenininho, né? Que são dos mirinzinhos. E aí a gente ensina tudo para eles. Eles não sabem, né? E aí também eles levam essa educação alimentar para dentro de casa, que é o mais importante, que sem o apoio dos pais a gente não consegue. No seu histórico aí, quem é mais disciplinado? Os mais novos, adolescentes ou os jovens adultos? Os mais novos. Por que você acredita? Eu acredito que eles têm essa disciplina, esse querer de, né, ser melhor, de estar ali, de render dentro de quadra. Mesmo quando eles são pequenininhos, eles entendem mais e eles levam isso para dentro de casa. Os adolescentes já são mais resistentes. Esdras, no começo da nossa conversa, você falou dos objetivos centrais, né, do preparador físico. Conta pra gente um pouco mais da sua rotina aí, com os exercícios de força, condicionamento físico. Tem também a parte de relaxamento. Como é que Como que são esses exercícios pra gente entender? Bom, né, quando a gente vai preparar o atleta, a gente tem que pensar em tudo, né? Quais capacidades a gente tem que desenvolver como é base. A gente tem que ver qual faixa etária ele se encontra, que a gente precisa desenvolver certos tipos de capacidade de acordo com a idade que ele está. Antes de tudo, a gente faz avaliações, testes físicos, e baseados nesses testes físicos, resultados desses testes, a gente vai escolher qual que é o melhor planejamento de treino, né, para os atletas e para a equipe ali no dia a dia. Então envolve praticamente um plano individualizado. Isso, envolve treinamento de força, flexibilidade, potência muscular, mobilidade, no caso do futebol, também trabalho de velocidade, sprint, mas tem que respeitar a individualidade de cada um, né, biológica de cada um, e também a maturação que eles estão ainda. Até falo para os pais que às vezes tem medo de colocar a criança, sub-12 na academia. Não precisa ter medo. É extremamente importante o treinamento de força. Lógico que tem que saber aplicar esse treinamento de força para a criança na academia. É diferente um treino de força para a criança na academia, né, de 12 anos, 10 anos de idade, para um atleta de 20 anos. Não vai treinar do mesmo jeito. Existe um processo. Por isso que eu falo da base, a gente trabalha com processo de formação. Então, quando ele chega pra gente com 12 anos, a gente já vai treinando ele, ensinando ele a hora que ele estiver lá na frente, ele já está muito bem preparado fisicamente. Vou dar um exemplo para vocês verem. Se a gente for olhar nas Olimpíadas, por que os atletas chineses, até os americanos, eles se destoam muito? Porque eles já têm isso desde a infância. No caso, não precisa ser atleta. Na escola, eles já têm preparação física, já vai desenvolver toda essa gama motora, força, flexibilidade, coordenação motora desde a infância. Então, a hora que eles chegam lá na vida adulta, estão muito mais acima preparados de quem nunca fez nada. Sueli, você falou dos cuidados com a nutrição, você reforçou o papel da hidratação, gostaria que você reforçasse mais uma vez, né? Como é que vocês controlam essa questão da hidratação com os atletas, né? Porque tem o desgaste, tem o suor, tem a transpiração, e ao mesmo tempo, queria que você complementasse falando da suplementação nutricional, porque não é toda suplementação pode ser feita, não é para qualquer atleta, tem a Sim. questão de que algumas substâncias podem ser pegas, por exemplo, num doping, às vezes corre esse risco, por exemplo? Do doping a gente não trabalha muito porque é categoria de base, né? Mas a hidratação vale para todas as categorias, né? Que é um pilar muito importante e que não é feito corretamente, né? Há muita... como é que eu posso dizer? Eles não fazem, né? Então eu fico muito no pé deles com esse negócio da hidratação, de andar com uma garrafa, de colocar um aplicativo no celular, que não adianta beber água de uma só vez, que a água tem que ser ali ingerida, feita essa ingesta de água ao longo do dia, nos treinos e durante as competições. E a suplementação, acho que de 16 para cima, né? Antes não, porque não há essa necessidade. Né? Então, às vezes, depois aí dos 16 anos, uma reposição de eletrólitos, principalmente no calor, porque eles transpiram muito e perdem sais minerais, para evitar cãibras, as lesões também, né? Porque
o músculo se desgasta, né, Esdras? Bastante. Então precisa ser feito mesmo. E aí a gente entra também, né, fica ali no pé com a hidratação, o sono também é muito importante, que uma noite mal dormida vai refletir dentro de quadra. Então a gente fica ali de perto no pé deles, para que eles não deixem de fazer. Então, só reforçando aqui o que você colocou, né? Tem que estar o tempo todo cobrando deles, né? Porque eles acabam esquecendo, né? Precisa quase de um aplicativo de hora em hora lembrando. A gente também, que é adulto e não é atleta, a gente também esquece de beber água muitas vezes, né? Então, mas voltando só para a suplementação, para a gente fechar esse assunto, Suelen, isso é pedido pelos técnicos, pelos pais, os próprios alunos? É um assunto que faz parte do dia a dia de vocês? É um assunto. Os adolescentes, muito mais, né? As crianças, elas nem tocam nesse assunto de suplementação. Mas para os adolescentes é uma dúvida frequente. Eles me veem, eles perguntam, Nutri, aí vou poder tomar whey? Passa um pré-treino? Então, assim, eles têm muitas dúvidas sobre isso. E a nutrição, ela é muito individualizada, né? Então, o que faz bem para mim não faz bem para ele. O que eu preciso, às vezes ele não precisa. Então, a gente faz uma análise e vê se realmente aquele atleta vai precisar de uma suplementação ou não. Perfeito. Esdras, no seu caso, o que chama mais atenção aí na parte de mobilidade, de física, motora? O que você destaca para a gente, curiosidade? A gente viu aqui da suplementação, da hidratação. Tem algum ponto que esses adolescentes, essas crianças, cobram mais entre elas ou cobram mais dos preparadores? Bom, o que eu vejo na minha experiência, atletas mais novos, abaixo de 13 anos, eu não sei por conta do estilo de vida atual, eles chegam muito com deficiência motora, sem flexibilidade, sem mobilidade, com uma capacidade articular, né, com capacidade de força abaixo, né, a gente vai realizar teste, né? A gente vê, nossa, está muito abaixo. Então, isso que me chamou muita atenção em trabalhando todos esses anos, aí que os meninos chegam para a gente muito mal condicionado, né? Talvez porque hoje é muita tela, antigamente o pessoal corria na rua, subia em árvore, hoje a gente não tem muito isso. Isso é importante para o desenvolvimento motor, né, do jovem, da criança. E quando a gente vai pensar na preparação física deles, a gente tem que pensar primeiro em controle motor, força, né, e depois a gente vai desenvolver outras capacidades, né? Mas o que eles gostam mesmo, que é legal, né, é competir quem está mais forte, quem está mais rápido. Então, na maioria das vezes, quando você aplica um teste, passa o treino, a gente vai refazer esse teste, eles gostam de competir entre eles, né, de uma forma saudável, para ver se eles evoluíram ou não, né. Também a gente gosta de pegar feedbacks dele durante a partida, eles chegam e falam, né, durante os jogos, estou me sentindo bem, se eu não sentia dor para fazer movimento, eu não tenho mais, antes eu não conseguia chegar na bola desse jeito, agora estou me sentindo melhor, né. Hoje eu vejo que eles também têm essa consciência da importância do treino, mas que eles chegam para a gente muito abaixo do esperado, os mais novos. A gente, infelizmente, tem essa geração muito mais próxima das telas, né, o tempo todo, e isso aumenta também as questões do sedentarismo. Que bom que nós temos profissionais como vocês que ajudam nessas categorias de base. Esdra, além do preparador físico, educador físico, a nutrição, quais outros profissionais que não estão representados aqui hoje, mas outras categorias que complementam esse trabalho de base? O próprio nutricionista que anda junto, né, tem fisioterapeuta, psicólogo, né, o massoterapeuta, tudo isso a gente, né, tem que conversar tudo junto, andar na mesma linha de raciocínio, né, para poder a equipe andar bem, né, cumprir as metas da temporada. Na minha parte principal é melhorar o condicionamento físico e diminuir risco de lesões, né, mas toda a equipe multidisciplinar tem que sentar e conversar junto, né, técnico, fisioterapeuta, nutricionista, alinhar e baseado nisso a gente traça as métricas da temporada e dá início aos trabalhos. Ou seja, se lá na quadra, no campo, a gente tem uma equipe com sinergia dando certo, lá nos bastidores, né? Também. Por trás de quem não está vendo o jogo acontecer, também tem uma equipe sinérgica acontecendo e colocando os resultados em prática, né? Sem o papel de vocês, a gente não teria os resultados que a gente tem hoje, né? A gente está falando de handball aqui, do vôlei, do badminton, do futebol, mas de também tantas outras modalidades que têm resultados expressivos aqui em Taubaté. Falando da importância desse profissional multidisciplinar, no caso da nutrição, quais são as principais queixas que você acaba acompanhando com esses atletas aí da categoria de base? Ou quais são os principais sintomas que você percebe que a nutrição não está de acordo? Excesso de peso, que aí acaba sobrecarregando, né, joelho, tornozelo e dando mais trabalho aí para os outros profissionais. E, por incrível que pareça, a desnutrição. Tem muito atleta que não está preparado nutricionalmente para render dentro de quadra. Então, o atleta não come para ir treinar e passar mal, ou só come tranqueira,
não vai render dentro de quadra, vai passar mal. Então, cãibras, muitas cãibras, a gente presencia nas quadras e no campo. Você acredita que isso é uma insuficiência alimentar ou porque o hábito de vida não é tão saudável? Os dois, o hábito de vida não é saudável e eles não estão assim, preparados nutricionalmente quando chegam ali para o começo da temporada, né? Quando chegam no final eles já estão exaustos, né? Mas é porque trabalhou o ano todo. Mas quando eles chegam, alguns chegam assim, porque abusaram do final de ano, né? Por isso que eu falo férias, mas nem tanto. Que eles têm que ter o período de descanso, mas depois eles têm que entrar na linha para não sofrer tanto no começo de pré-temporada. Então, eu sinto que eles chegam assim acima do peso e aqueles que não comem bem mesmo já chegam cansados para a pré-temporada. Ou seja, para começar precisa estar motivado, com energia, né? Esdras, no seu caso, lá no futebol ou no badminton ou outros esportes que você tem experiência, quais são as lesões mais comuns ou quais partes do corpo mais te preocupam? Bom, futebol, lesão muscular, muito posterior da coxa, né? E como também é um esporte de contato, então joelho, tornozelo, são lesões que aparecem bastante. Badminton, na maioria dos casos é mais por questão do ombro, né? Porque não é um esporte de contato, mas usa bastante o ombro. O futebol é disparado maiores lesões, não tem como. Além da exigência física ser um pouco maior, é muito contato toda hora. Então, lesão muscular disparado, então a gente tem que tomar muito cuidado ali na pré-temporada para preparar os atletas para a temporada inteira, né? Não tem como a gente garantir que um atleta não vai machucar, mas a gente faz o máximo possível, né, para diminuir o máximo o risco de lesões deles durante a temporada. Os profissionais estão relatando aqui para a gente, né, a questão da obesidade, né, excesso de peso, insuficiência alimentar, as lesões aqui. Mas não nessa parte física também é importante o trabalho dos profissionais, porque também na parte da saúde mental, psicológica. Existe uma cobrança nessas categorias de base, Esdras, para que essas crianças, adolescentes tenham rendimentos, já sejam profissionais? Existe uma pressão externa, social, dos pais, às vezes dos amigos? Existe sim bastante, principalmente no futebol, né? Às vezes os pais querem cobrar uma criança de 10 anos de idade performance. Não é hora. Primeiro que a criança não vai performar, ela está num período de formação psicossocial, está em processo de formação motora, então ela está aprendendo, no caso do futebol, aprendendo a chutar, está aprendendo a correr, aprendendo a se movimentar, a entender o jogo. Às vezes nem entende o jogo, só corre e chuta a bola. Então, criança tem que ser criança. A gente vai passar ali, né, os exercícios que ela precisa fazer, baseado na idade que ela tem, né, que a gente precisa trabalhar, né, a questão motora dela. A criança de 10 anos de idade tem que trabalhar um certo tipo de capacidade, a gente vai focar nisso, mas sem a cobrança do atleta profissional. Até porque você vai cobrar, a criança não vai responder, vai ficar chateada, vai ficar achando que não consegue, é incapaz. E, de novo, criança tem que ser criança, então tem que ser leve nessa fase. À medida que ela vai ficando mais velha, vai evoluindo, você também vai evoluindo o nível de cobrança. E depois, com 17 anos, ou categoria sub-20, que já é praticamente profissional, não tem como ficar aliviando. Daí você já pode realmente já cobrar já de uma forma mais enérgica, né? Cobrar com mais frequência, que daí sim, mas criança tem que ser criança. Muito bom ver esse olhar de vocês, né? Reconhecendo essas faixas etárias, também o nível de cada um desses atletas, para não superestimar e também não subestimar a capacidade deles, né? Afinal de contas, são crianças também, estão estudando, estão em desenvolvimento motor, cognitivo, cerebral e por aí vai. Para a gente chegar ao final aqui da nossa conversa, eu queria uma dica da Suelen para a parte da nutrição, para quem pretende começar numa categoria de base ou para quem pretende começar uma série de exercícios. Quais são as dicas de ouro da nutrição para 2026? A dica de ouro é: tenham sono reparador, durmam cedo, bebam água ao longo do dia e tenham assim uma vasta alimentação, né? Uma alimentação colorida, uma comida de verdade. Eu acho que esses são os 3 principais pilares aí da nutrição para que o atleta, ou qualquer outro ser humano, mas principalmente o atleta, entre ali em quadra e faça um bom rendimento. E eu vou pedir então uma dica do Esdras para os pais responsáveis, né, para tirar um pouco dessa pressão aí sobre os mais jovens, esperar que tudo tenha o tempo certo, mas quais são as dicas para que tenham um preparo físico, um condicionamento motor satisfatório e que essa criança possa evoluir e se transformar em um adulto aí de alto rendimento? Primeiro, né, com relação à criança, deixa leve, né, sem cobranças exageradas, e deixa ela se movimentar, explorar. Ela tem que ganhar repertório motor de movimento. Deixa pular,
correr, se tiver coisa de ginástica, deixa fazer. Né? Lógico, 10 anos de idade, normalmente uma academia não é prazeroso para a criança. Mas você pode colocar qualquer outro tipo de exercício que envolva um pouco de força. Correr envolve um pouco de força, de potência muscular, brincadeiras que envolvem agachar, né? Agarrar, empurrar, tudo isso envolve força da criança. Se for um pouquinho mais velho, 12 anos de idade, já dá para colocar numa musculação, lógico, muito bem direcionado, que é interessante, que vai ajudar, né? Vai contribuir para o desenvolvimento motor aí da criança, até socialmente falando. Eu quero agradecer a participação da Suelen Gonçalves, nutricionista da área esportiva, que tem experiência vasta aí nas modalidades. Parabéns pelo seu trabalho, também todos os seus pares que atuam aí nos bastidores. Espero que a gente possa ter outros papos, outras conversas para a gente falar de assuntos da nutrição e também dos rendimentos do esporte. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de trazer um pouquinho de informação para os atletas aí, para os pais também. Parabéns pelo trabalho, viu? Também Obrigada. quero agradecer a participação do Esdras Silva, preparador técnico da parte física, motor, educador físico. Parabéns pelo seu trabalho lá no futebol, também no badminton. As portas da TV Câmara Taubaté estão abertas para a gente divulgar os resultados e mostrar mais um pouco do trabalho dos profissionais. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, a gente está às ordens para corresponder para a população. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, contribuíram bastante com a nossa pauta. Quando a gente fala de saúde e promoção da cidadania voltada para o esporte, é um dos pilares aqui da TV Câmara Taubaté. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa. Será que você tem algum empréstimo? Sabia que você pode transferir ele para outra instituição financeira e diminuir a taxa de juros? Os detalhes eu te conto a seguir. Não sai daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a gente segue o nosso Mix aqui nesta quinta-feira com as principais notícias e informações para você ficar muito bem informado e conectado com tudo o que está acontecendo. Então, agora nós vamos com o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Notícia importante, a partir desta semana, os correntistas podem pedir a portabilidade de crédito via Open Finance, com a transferência de empréstimos entre instituições financeiras de forma totalmente digital, diretamente pelos aplicativos dos bancos. Lançada dias após o Open Finance completar 5 anos, a novidade marca um novo passo na ampliação da concorrência no mercado de crédito. Fora do ambiente do Open Finance, a portabilidade de crédito costuma levar de 20 a 25 dias. Com a nova funcionalidade, o consumidor ganha mais agilidade, transparência e poder de escolha na hora de renegociar seus empréstimos. Nesta fase final, melhor dizendo, nesta fase inicial, o serviço está disponível apenas para operações de crédito pessoal sem consignação, conhecido como crédito clean. A expectativa é que gradualmente outras modalidades sejam incorporadas ao sistema, ampliando o alcance da funcionalidade. A presidente executiva da Associação Open Finance Brasil, Ana Carla Abrão, classificou o lançamento como um marco para o ecossistema financeiro. Segundo ela, o objetivo é tornar o mercado mais transparente, comparável e acessível para o consumidor. A ideia é chegar ao mercado, o crédito imobiliário, ou seja, abarcar um mercado ainda maior de maneira muito mais ampla do ponto de vista da portabilidade, é o que explica a especialista. Ainda nesta edição do Mix, a gente volta com outros assuntos, destaques de Taubaté no Mix de Notícias. E a gente segue agora para o nosso primeiro short desta quarta-feira. Transformar dor em acolhimento foi o ponto de partida do Instituto Abraços. Nesse trecho do espaço comunitário, Adriana Mussi conta como começou o projeto que desde 2017 atende mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. Vamos ver? Solta o play. E hoje eu vim no Instituto Abraços, que é um instituto que eu gostaria muito que não precisasse existir, mas ele existe
E quem vai contar um pouco da história dele, funcionamento dele, é Adriana Mussi, fundadora, que pode ter um rostinho conhecido para muitos, foi nossa vice-prefeita na gestão passada, mas agora está se dedicando completamente ao Instituto, né, Adriana? Obrigada por receber a gente. Eu que agradeço a visita de vocês, tão importante, né, poder falar de tantas instituições importantes na nossa cidade. Sei que você tem visitado várias. E agradeço a sua presença aqui com a gente. Pois é, Adriana. Como eu disse, preferia que não existisse. Por quê? Trata de mulheres, crianças, adolescentes que passam por violência doméstica, Lei Maria da Penha, qualquer tipo de violência. Né? Exatamente. Surgiu em 2017 Sim. o Instituto. Como surgiu essa necessidade? A necessidade a gente sabe que existe, né? Sim. Como surgiu a necessidade em você de fazer esse lugar? Eu, desde 2009, que eu venho do Conselho Tutelar de Taubaté, eu passei por 3 mandatos e foi lá que nasceu o desejo e a vontade de ter um espaço acolhedor, que eu falo que é abraços que são lares, que acolhesse de fato mesmo mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. Nada melhor que uma OSC, que uma instituição, né? E na minha época, em 2009, não tinha tantos equipamentos assim, né? Não tinha, por exemplo, a Casa da Mulher Vítima de Violência, como já tem há anos na nossa cidade, né? Que a mulher vítima de violência, ela é acolhida lá, através do boletim de ocorrência, junto com seus filhos. E aqui nós temos esse espaço para receber mulheres, crianças e adolescentes gratuitamente, né, com os serviços necessários, né, com psicólogas, com advogados, com a nossa assistente social. Daí esse desejo vem muito latente em mim de uma vida inteira. Eu sempre gostei. Não foi uma história que foi o estopim, foi várias histórias que foram juntando. Sim, porque desde sempre eu fiz isso na minha vida, sabe? Eu sempre gostei do social, eu sempre gostei de trabalhar com crianças, eu sempre participei de eventos, eu já fui voluntária de outras instituições. Então eu sempre falo, se eu não precisasse trabalhar, se eu fosse aposentada, por exemplo, eu só faria isso na minha vida. Se ganhasse a mega da virada? Nossa, se ganhasse, então eu só ficaria aqui fazendo isso, mas a gente precisa sobreviver de outra forma também, né? Mas eu me vejo hoje como uma grande articuladora daqui, né? Do Abraços, e que precisa, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. Enfim, o Abraços existe já de sonhos muito antigos meus. O nome é criativo, né? Que Abraços. Não é abraços do jeito que escreve, não é abraços literalmente, é abraços. Sim. Como surgiu essa criatividade toda? Foi de uma querida amiga chamada Raquel, uma amada querida, que é a esposa até do Cláudio Marques, que faleceu recentemente, que era o gestor do Museu Mazzaropi. É a esposa dele, porque o Cláudio, inclusive, era um dos nossos diretores, né? E a Raquel, a esposa dele, que deu esse nome para o Instituto. Todo mundo amou, todo mundo adorou, foi iluminada, e Cláudia, onde ele estiver hoje, ele sempre torceu muito por nós e fez parte da nossa diretoria. Exatamente. Agora, Adriana, você falou que tem a Casa da Mulher, que passou por isso. Neste caso, aquela casa é um endereço secreto, ninguém sabe onde fica. Lá a mulher realmente pode se hospedar. Não é o caso daqui. Não é o caso daqui. Aqui ela chega e pede ajuda. Aqui é uma casa de apoio. Uma casa de apoio. Né? Aqui ela vai ter todo atendimento, né? Logo quando ela chega com a assistente social, a Juliana, que está aqui conosco, né? Passa por uma entrevista e a Juliana faz o que é melhor, né? Se ela precisa passar imediatamente por uma psicóloga, por um atendimento jurídico. Então a Juliana, com a sua experiência técnica, ela já sabe o que fazer, né? Como encaminhar essa mulher aqui dentro mesmo, ou até para os nossos equipamentos, porque nós trabalhamos em rede, né? Sim. Nós fazemos parte de uma rede de proteção. Então, nós nos conversamos, vamos dizer assim, com os equipamentos públicos que a cidade oferta. Então, no caso, seria a mulher que não chegou a este extremo de precisar realmente se isolar ali e ficar em segredo. Não precisa. Claro que já aconteceu casos de mulheres que passaram por aqui e tiveram que ser acolhidas na casa, né? Posteriormente acolhidas na casa da mulher vítima de violência. Porque nós sabemos, gente, que nós vivemos hoje num momento muito crítico no nosso país. O Brasil está em 5º lugar no país que mais se mata a mulher por questão de gênero, só pelo fato de ela ser mulher. Crianças, a cada 6 minutos no nosso Brasil, sofrem algum tipo de violência sexual. Então, é um assunto muito sério, é um assunto grave, que as pessoas, todo mundo choca ao saber de uma notícia. Mas quando você realmente quer falar disso, existe um projeto na cidade que precisa de ajuda, as pessoas dão uma afastada, sabe? Tipo, é doloroso um pouco falar disso, mas alguém tem que fazer. É o tabu, né? É o tabu. Né? Então, quer dizer, e a gente tem coisas lindas que a gente faz aqui. Recentemente nós criamos, eu e uma artista, uma peça teatral chamada Meu Corpo, Meu Tesouro. E nós estamos indo nas escolas da rede municipal. Eu sou uma personagem, eu sou a Didi Sabiá, eu toco violão e canto, e ela é a Braçonilda. E a gente faz uma peça linda para as crianças de 6 a 12 anos, onde a gente fala do abuso sexual, que é um assunto extremamente tabu.
né? Porque a informação salva vidas e esse é o nosso papel. Então é super lúdico, é lindo, é cantante, mas a gente fala de uma forma muito séria com essas crianças como se defender, a quem procurar ajuda, para entender o que fazer, né? o que é, porque a maioria das crianças que são abusadas sexualmente, dentro elas não casa. sabem que são abusadas. E é dentro de casa, né? Então acha que é o normal, ela cresceu com isso. 90% acontece dentro de casa. Então, quando a gente leva esse teatro, a gente tem ido nas escolas da rede municipal, inclusive a escola que quiser pode nos chamar, nós vamos gratuitamente fazer isso. E é um dos nossos últimos projetos assim, mais lindos que a gente criou aqui dentro. Você acompanhou mais um recorte do programa Espaço Comunitário. Para assisti-lo na íntegra, basta acessar o nosso canal youtube.com/TVC Taubaté e acompanhar os conteúdos que dão voz à comunidade taubateana. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro e último bloco do Mix da TV. Tem mais notícias e informações e ainda tem shorts também da nossa programação. Fique conectado com a gente, voltamos em instantes, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara, nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue o nosso programa, porque na quarta-feira é dia do nosso quadro É Lei. A gente traz os assuntos que foram aprovados aqui no Parlamento e seguem em prática na nossa cidade. E hoje o assunto do nosso quadro são os semáforos. Vamos ver? Solta o play. É lei. Você sabia que durante a madrugada você pode avançar o sinal vermelho sem levar multa? A Lei 5.189 de 2016 determina que os semáforos sejam desligados ou fiquem em amarelo piscante no período entre as 23 horas e as 5 horas. Portanto, nesse período, os radares de fiscalização de avanço de sinal ficam desligados e não aplicam multas. Porém, fique atento, os radares de velocidade instalados pela cidade continuam funcionando nesse período. Não se esqueça de observar as regras de preferência, como, por exemplo, os veículos de emergência, o carro que está na rotatória ou o carro que, no cruzamento, vem pela direita. Evite acidentes. Os episódios do programete É Lei são exibidos diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue o nosso mix aqui desta quarta-feira para a gente ir para o nosso segundo e último giro com os fatos mais importantes. Vamos para o nosso Mix de Notícias. O Museu Monteiro Lobato, popularmente conhecido como Sítio do Pica-Pau Amarelo, passa a abrir suas portas em um novo horário aos finais de semana, feriados e emendas a partir de amanhã, quinta-feira, dia 5. Vamos aos detalhes para você se programar. Os horários foram unificados para facilitar o acesso ao público. A partir de agora, aos sábados, domingos, feriados e emendas, o espaço abre às 10 horas da manhã e funciona até às 5 horas da tarde. Vou repetir, das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde. O teatro com a turma do sítio passa a ser às 3 horas da tarde e às 4 horas. As senhas são entregues 30 minutos antes da sessão na porta do casarão. O destaque está aí na tela para você, as informações são do site da Prefeitura de Taubaté. E com essa importante notícia aí para os frequentadores nos finais de semana e feriados, a gente encerra o nosso mix de notícias. Outras informações de Taubaté e da nossa região você acompanha na próxima segunda-feira, na edição do Mix da TV, na parte da tarde, em função amanhã ser aniversário da cidade de Taubaté, feriado e também da emenda na próxima sexta-feira. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente segue agora com o nosso último short desta quarta-feira. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante aqui, que envolve tradição, sabor e empreendedorismo local. Nesse short que nós separamos para você, a Sandra Correia apresenta os tipos de massas italianas e antepastos que fabrica, destacando a variedade de produtos e a valorização do feito artesanal. Ela participou do programa
Cambará na Rua. Vamos ver? Solta o play. Chegamos aqui na cozinha com a Sandra. Sandra, essa máquina é o quê? O que ela produz? Essa máquina é um misturador, na verdade. Ela vai fazer a mistura dos meus ingredientes. E por coincidência, nós chegamos na hora em que elas vão confeccionar uma massa. Qual a massa que vocês vão fazer agora? A gente vai bater uma massa para lasanha. Lasanha. Uhum. Oh, Deus. Vamos lá, vamos acompanhar. Coloca a farinha. De primeira qualidade. A gente vai colocar o ovo. A gente já vai mexendo. A máquina já adianta bem o processo de sovar a mão, é isso? Sim. Ela facilita bastante, porque daí depois fica mais para passar no cilindro, né? Mas ela já está misturada. Quanto tempo fica aqui? Uma média de uns 15 minutos. 15 minutos? É. Vou mostrar para você como é que funciona aqui dentro. Aí aqui está saindo a massa por esse bocal. Essas são as fitas. O que é a fita da massa, então, Sandra? É o que eu vou passar no cilindro ali para dar espessura, depois eu fazer o corte dela para cozinhar e depois fazer a embalagem dela no tamanho que eu preciso. E você vai retirando por pedaços aqui, então? Tira tudo primeiro a massa. Tudo, dentro, e daí tudo. vai pro cilindro. Vai pro cilindro. Aí lá que eu vou fazer deixar na espessura certa para daí... Seja talharine, faz... seja lasanha... Não, é só lasanha essa daí. Essa aqui é a só massa lasanha. é massa específica. Não é uma massa para tudo, então, né? Não. A base pode ser, mas cada um tem seu formato, sua espessura. O cozimento também tem que estar sempre verificando se está certo. E o que muda, por exemplo, a massa do nhoque para a massa de uma lasanha? Totalmente diferente. A base, ok, mas o quê? A quantidade de ovos, a quantidade de trigo? É diferente a quantidade, totalmente diferente a forma de ser feito. Daí vai pôr a batata junto, vai fazer as outras misturas, é diferente mesmo. Tá, e Aqui a base é só ovo e trigo. o nhoque vai a batata, né? E se fosse um talharine, por exemplo? Aí a base é a mesma. A base é A base é a mesma, é. Ô Sandra, deixa eu perguntar uma coisa. Essa é a massa tradicional, né? Da massa tradicional. Qual a diferença para a integral? A integral é que não vai ter a farinha, né? Vai ser outro tipo de farinha, que é específica para produto integral. E você também não pode trabalhar com integral junto com a massa tradicional para não ter perigo da contaminação, que eles chamam, é isso? Exatamente. E como eu tenho uma demanda muito alta, então eu utilizo tudo que está na cozinha. E aí, para eu mudar o produto, eu tenho que fazer uma mudança toda. Isso aí eu não arrisco. O seu foco é realmente a massa tradicional já há 3 décadas. É, muito tempo. É a tradicional que eu trabalho. Ok. Sandra, já vejo que começa a dar forma aqui na massa da lasanha. Essa é a fita. Agora, essa máquina faz o quê? Esse aqui é o cilindro, a gente vai passar a massa para deixar na espessura certinha, para aí a gente fazer o corte dela e poder cozinhar. Agora, você está produzindo a massa, mas aqui também vende a lasanha já montada? Já. A massa e montada? Sim, já pode ser montada com molho, com queijo, com tudo, montadinho, só para colocar no forno e aquecer. Aí é presunto e queijo, bolonhesa, vários tipos. Isso, vários tipos. Aí a pessoa escolhe e a gente monta na hora, fresquinho. Então vamos ver como é que ela passa no cilindro e a espessura da massa da lasanha.
Câmara na Rua leva informação, serviço e cidadania até você, mostrando de perto as demandas e histórias da população. Cada edição reforça a proximidade do Legislativo com as pessoas e as empresas. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta quarta-feira, véspera de feriado. No programa de hoje você viu que a portabilidade de crédito já pode ser feita de forma digital. No quadro Mix dos Esportes, na volta da temporada 2026, nós conversamos com Esdra Silva, preparador técnico, e também com Sueli Gonçalves, nutricionista esportiva. Falamos sobre os profissionais que atuam nos bastidores das categorias de base do esporte aqui de Taubaté. Também acompanhamos o short agora há pouco do Câmara na Rua, falando sobre a fabricação de massas, e do Instituto Abraços no Espaço Comunitário. E no programete É Lei, nós vimos a legislação referente aos semáforos aqui na cidade de Taubaté. O nosso próximo encontro já está marcado, vai ser na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, porque amanhã é feriado da cidade de Taubaté, aniversário, comemorando 184 anos da elevação da categoria de vila para a cidade. Por isso, sendo feriado municipal, nós não teremos exibição do Mix da TV, assim como na próxima sexta-feira. Então, a gente volta a se encontrar na segunda, véspera de sessão ordinária. A repórter Fernanda Maria vai estar aqui nos nossos estúdios e a gente vai detalhar os assuntos da próxima ordem do dia, da sessão do dia 10 de fevereiro, e também contar tudo que foi aprovado na sessão de hoje, de ontem, aqui na Câmara de Taubaté. Então, quero agradecer o carinho da sua audiência, a sua companhia. Eu te espero segunda-feira. Um ótimo feriado, um excelente final de semana para você e sua família, e continue acompanhando a nossa programação.